Olá, queridos irmãos e irmãs, abrindo o programa Fé em Debate. Quanto mais conhecemos, mais amamos. Padre, por favor, meu marido foi convidado para ingressar na maçonaria. Não concordei e tenho recebido críticas. Por favor, o que é a maçonaria? A maçonaria. Embora haja quem diga que a maçonaria atual existe desde os tempos de Salomão, rei de Tiro, na verdade a maçonaria teve origem na Inglaterra, no século XVIII. Com efeito, as corporações de pedreiros medievais gozavam de grande importância na Idade Média, quando se cultivava o estilo gótico. No século XVI, porém a Renascença e a Reforma Protestante mudaram profundamente o curso da vida da sociedade e da arquitetura, de modo que as corporações de pedreiros medievais entraram em declínio. Diante disso, na Inglaterra, a partir de 1641, começaram a receber membros honorários provenientes de outros círculos da alta nobreza. Estes novos sócios eram pensadores e filósofos que deram novas orientações à corporação dos pedreiros. Maçom, em inglês, maçons em francês. Em 1717, festa de São João Batista, patrono dos pedreiros medievais, 4 lojas maçônicas de Londres uniram-se para constituir a Grande Loja de Londres. Em 1723, foram promulgados os estatutos da instituição, que o pastor presbiteriano James Anderson elaborara. Essa Magna Carta, em 1738, professava, escute bem, a religião na qual todos os homens concordam entre si. Admitia, sim, nessa carta, a existência de Deus, mas sem descer a explicações ou mencionar Jesus Cristo e o Evangelho. Assim, ficariam excluídos das lojas maçônicas apenas os ateus e os libertinos. A Deus, presta atenção, sei que me fez tantas perguntas. A Deus, na base das quais princípios assegurava-se a cada membro das lojas plena liberdade de consciência e de crença. Apenas se exigia íntegra conduta moral. A maçonaria propagou-se rapidamente. Todavia, a maçonaria não manteve sua unidade de pensamento. Aos poucos, foi adotando orientações filosóficas religiosas. Com efeito, o que nós percebemos? Que no Brasil, de modo especial, a maçonaria foi muito presente. Lembremos da questão religiosa, em que o bispo de Olinda, Dom Frei Vital Maria Gonçalves de Oliveira, sofreu duras perseguições e penas no conflito com a maçonaria. No Pará, o arcebispo Dom Antônio de Macedo Costa, na mesma época, se viu envolvido em semelhante conflito, o que deixou marcas de anticristianismo em muitas lojas do Brasil até hoje. Eu quero fazer primeiro um comentário da maçonaria à igreja até 1974. Escute. Desde as suas origens, a maçonaria tem sido condenada pela igreja. Com efeito, o Papa Clemente XII
condenou as lojas maçônicas mediante a Constituição iminente. Semelhante reprovação foi proferida pelos papas Bento XIV, Leão XII, Pio IX, Leão XIII. Quais são os principais motivos das condenações? Primeiro, atitude religiosa vaga ou genérica dos fundamentos da maçonaria especulativa. Essa atitude no século XVIII, após a fé explicitamente cristã da Idade Média, podia significar uma concessão ao racionalismo da época. Segundo, o caráter secreto das regras e deliberações das lojas maçônicas. O direito romano julgava ilícita as sociedades secretas. Quero lembrar que diz, com efeito, em 1737, é proibido a todo cidadão reunir-se ou formar associação, sob qualquer pretexto, qualquer denominação principal, mente sob o título de maçonaria. De 1974 aos nossos dias, muitos bispos foram considerados maçônicos. Após atento exame da questão, a Sagrada Congregação da Doutrina da Fé, em 1974, dirigiu-se ao presidente episcopal, numa carta, declarando o seguinte: só estariam sujeitos à excomunhão os fiéis católicos que pertencessem à maçonaria que conspirasse contra a igreja. Assim, poderia tranquilamente ser maçom ou católico filiado a uma loja do ponto de vista religioso, inócua. Essa decisão, porém, devia ser confirmada ou não pelo novo Código de Direito Canônico, que estava sendo elaborado. Em 1983, todos sabem, eu sempre cito, o Código de Direito Canônico foi promulgado. E neste não repetia a pena de excomunhão para os católicos filiados à maçonaria explicitamente. Todavia, disse o seguinte: permanece imutável o parecer negativo da Igreja a respeito das associações maçônicas. Eu vou repetir. Vocês que muitas vezes me perguntaram. Permanece imutável o parecer negativo da Igreja a respeito das associações maçônicas, pois seus princípios foram sempre considerados inconciliáveis com a doutrina da Igreja. Por isso, diz a Igreja, permanece proibida a inscrição nelas. Viu, padre? A minha pergunta é a seguinte: eu sempre fui católica, né? Sim. Catequista. E quando eu tenho uma filha, e ela ficou muito doente quando bebê, né? Sim. E eu já estava frequentando a igreja evangélica, então eu acabei apresentando minha filha na igreja evangélica. Entendi. Só que hoje, padre, eu continuo frequentando a igreja católica, vou na missa até no Guadalupe, e eu sinto a necessidade de batizar minha filha. Vamos entender. Eu preciso saber qual igreja evangélica. Depende a denominação. Quadrangular. Então, a igreja quadrangular não é reconhecido o batismo. Ela não foi batizada, ela foi apresentada. Então tem que batizar a Maria. Então, E quantos anos ela tem agora? hoje ela está com 3 anos. 3? 3. Então é possível batizar. Então, já que você vai na igreja de Guadalupe, você pode ir lá na secretaria, você pode dar seu nome e faremos imenso prazer de batizá-la. Então ela não foi batizada. Não, porque foi assim, padre. No dia que eu fui apresentar a neném, eu conversei com o pastor, né? Antes de fazer a apresentação, até mesmo porque eu sou católica. Sim. E ele falou assim pra mim que
já conheceu vários casos que pais apresentaram os filhos na igreja evangélica, depois resolveram batizá-los. E essas crianças vieram a adoecer, a falecer. Ah, meu Deus, mas isso aí é um terrorismo, Maria. Então, eu fico com muito medo, sabe? É, você percebe aonde que eles vão, até que ponto, filha? Tá errado. Eu digo assim, causar medo no povo, nem nós padres, eu acho que nenhuma pregação, eu não posso pregar, por exemplo, tá me ouvindo? Estou Que deu ouvindo. uma interferência. Eu acho que nenhum pregador, nenhum padre, nenhum pastor pode levar ferro-fogo alguém para Deus. Eu não posso ficar aqui pregando, olha, você tem que se converter, porque senão as chamas do inferno irão te sapecar. Desculpa brincar um pouquinho, Claro. mas causar medo em você, filha. Você acha que Deus, que é pai, ia colocar esse castigo para tua filha? Não. Então, por favor. Então, padre, eu já tinha tido 4 abortos antes dela, sabe? Então já é uma criança que vem abençoada. Com certeza. Então, tá bom, Que padre. Deus abençoe. Amém. Que Deus a proteja. Gente, não vá por esse caminho, não. É um caminho muito perigoso. É um caminho onde se coloca medo na vida das pessoas. E Deus não quer o medo, Deus quer temor. Tem uma pergunta que diz o seguinte: Padre, o que é o pecado contra o Espírito Santo? É a Maria de Minas Gerais que está nos fazendo a pergunta. O pecado contra o Espírito Santo, veja, não é como os outros pecados. Da onde o senhor tirou isso, padre? O texto está aqui. Lucas, foi aí que muita gente se baseia. Lucas, capítulo 12, versículo 10. Lucas, capítulo 12, versículo 10. Diz o seguinte: a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Esse pecado que eu acabei de ler da Bíblia, Lucas 12, versículo 10. Esse pecado não é como os demais. É uma falta contra um dos mandamentos. É o endurecimento do coração que leva a pessoa a negar a graça de Deus. Inclusive, quem tem o novo catecismo da Igreja Católica, gente, de novo. Ei, catequistas, ministros da Eucaristia, líderes, 1864. Diz assim: aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá remissão para sempre. Pelo contrário, é culpado de um pecado eterno. Mas o próprio catecismo diz assim: a misericórdia de Deus não tem limites. Mas quem se recusa deliberadamente a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão dos pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Esse endurecimento pode levar à impenitência final e à perdição eterna. Quando Jesus falou desse pecado contra o Espírito Santo, foi numa ocasião em que os fariseus disseram que ele expulsava os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Veja, eles sabiam que isso não era verdade. Eles estavam sendo hipócritas, eles sabiam que não era verdade, endureceram o coração e não creram em Jesus, mesmo com evidências. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. Eu me deparei com um texto de irmã Faustina. Pessoas que teimosamente, olha a frase, teimosamente
insistem em viver no pecado. Isso me chamou tanta atenção. Isso vale para nós, gente. Porque aqueles que estão longe da graça de Deus, eles não sabem. Isso é para nós, que teimosamente temos a chance e insistimos no pecado. Oh, misericórdia do Senhor. Padre, sua bênção. Deus abençoe, querida. Eu falo aqui do Pilarzinho. Seja bem-vinda, um abraço a todos do Pilarzinho. Qual a pergunta, querida? Eu gostaria de saber, padre, qual que é a diferença entre a Bíblia do católico e a Bíblia que se diz do crente? Você só está escutando hoje? Oi? Você só está escutando hoje? Porque essa pergunta eu já respondi tantas vezes, mas vou responder de novo. Não, padre, faz... Tá, mas vou responder com muito carinho. Aham. A diferença é que a Bíblia... Primeiro, a Bíblia foi escrita em várias línguas. E quando a Bíblia foi traduzida do latim para o grego, houve alguns textos que os evangélicos não aceitaram. Aceitaram somente aqueles textos que estavam escritos em aramaico. Daí que 7 livros não existem na Bíblia dos evangélicos. Se você pegar uma Bíblia de um evangélico, faltam 7 livros. Por exemplo, falta Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, ou Sirácida, como eles usam o termo, primeiro ou segundo Macabeus, e também o capítulo 10 de Esther e uma parte de Daniel, o capítulo 3. Entendeu? Padre, Então, eu frequentei 4 anos a igreja quadrangular porque as minhas tias eram evangélicas, né? Só que eu sou católica, eu fui batizada, sempre segui a religião católica. Os dois jeitos de rezar, por que eles falam perdoai nossas dívidas? Os dois jeitos são certos, perdoai nossas ofensas, a gente reza. você diz no Pai Nosso. Isso, no Pai Nosso. É uma questão de tradução. É uma questão de tradução, mas é a mesma intenção. É uma tradução diferente, porque a Bíblia não foi escrita em português. Então ela foi traduzida. E quando se traduz de modos diferentes, mas é o mesmo. Agora, Neiva, Oi? agora eu vou te fazer uma pergunta. Sim, Você se encontrou na fé agora? graças a Deus, padre. Ou continua indo para um lado, para o outro? Não. Quando eu frequentava a quadrangular, eu tinha 13 anos. Hoje eu já tô com 27 anos. Desde os 17 anos, eu só sigo a religião católica. Tá certo. E até eu queria que o senhor desse um puxão de orelha na minha família, que se diz católico, mas ninguém vai à missa. Isso tá errado. Sabe? Eu não tenho nada contra as outras religiões, eu repito, eu Sim. respeito todas as religiões, só acho assim, a pessoa, ela definiu, eu vou seguir essa, então siga de verdade. E aqui, você falou dar um puxão de orelha, com certeza, quem se diz católico, mas não frequenta, por exemplo, missa ao domingo, é um pecado, está no novo catecismo. Não adianta ser católico de nome, ou católico de ocasião, ou como eu chamo o documento, queremos ver Jesus, caminho, verdade e vida, católico turista. Tem que haver uma adesão de fé. Então, Neiva, ali está a tua missão, de levar a tua família para o seio da comunidade. Eu não acredito em religião virtual, em fé virtual. Tá ouvindo, Ney? Assim, tô ouvindo. Todo dia eu ligo o meu rádio na minha casa e quando eles não ligam aqui, eu venho e ligo o rádio aqui dentro para eles ouvir junto comigo o programa do senhor, sabe? Inclusive, olha, desde que eu comecei a escutar o programa do senhor, acho que, sabe, me livrei da depressão. Sabe? Louvado eu tava até seja consultando Deus. com psicólogos já.
Sabe? Então, graças a Deus, olha, o senhor é um anjo, ó, a Rede Evangelizar está de parabéns. Eu escuto todos os programas, 24 horas eu escuto. Louvado seja Deus, Neiva. Deus abençoe, querida. Obrigado por ter ligado. Aí fica o recado da Neiva. Católicos que só vão para batizar, só vão para a missa de 7º dia, não é o caminho. A sua inserção faz parte do batismo. Inserção na igreja, na comunidade, seja na capela, seja onde for, é fundamental. Padre, a sua bênção. Deus abençoe. Viu, Padre, a minha pergunta é a seguinte, né? Eu tenho a minha filhada que mora comigo, a Bárbara, inclusive, sabe, eu estou assim evangelizando essa menina. Só que quando ela vai à igreja, Padre, eu acho assim muito estranho, ela tenta rezar, só que tem uma coisa que vai, sabe, deixando ela mal dentro da igreja. Inclusive, ela chegou em casa esses dias, desesperada à noite, e rasgou até a Bíblia, sabe, Padre? Quantos anos ela tem? Ela tem 18. Esse não é o único problema, é? Não, ela já tem todo um histórico. A mãe dela faleceu de HIV, sabe? Ela tem todo um histórico. Ano passado ela tentou suicídio, né? Foi internada no hospital psiquiátrico. E eu tô, sabe, tentando, levo ela, falo, Bárbara, olha, até daí na sexta-feira, quando eu cheguei em casa, eu falei, Bárbara, o padre leu seu testemunho. Eu vejo que ela está assim, sabe, magoada com o que ela fez, ela se arrependeu de ter rasgado a Bíblia, tudo. Só que está difícil para eu levá-la novamente para a igreja, sabe? Toda vez que parece que as coisas estão se encaminhando, estão dando certo, tem algo que a perturba muito. Eu volto a te dizer, Maria, não creio que seja um problema espiritual. Você mesmo disse, ela está com um problema psiquiátrico, ela tentou suicídio, etc, etc, etc. Só que uma forma dela chamar a atenção de vocês, que são pessoas religiosas, de prática, de vivência na igreja, é exatamente agredindo na parte religiosa. Eu já pensei nisso também. Ela precisa, de fato, de um acompanhamento muito sério, mas um acompanhamento qualificado. Não é qualquer acompanhamento. Ela precisa de um acompanhamento qualificado. E você vai dizer, é um problema espiritual? Não creio. Pode-se somatizar, como ela disse, rasgar a Bíblia é uma forma de agressão, é uma forma de pedir, de gritar por socorro. Então, mas eu acho que o problema não está ali, o problema é outro. Maria. Oi. Você pode dizer o nome dela, por favor? Bárbara. Nós vamos colocar em oração, pedindo a Deus. E ela está fazendo acompanhamento sério? Ela faz tratamento com a psiquiatra, ela toma 2 tipos de medicamento. Certo. Sabe, ela morre de medo de voltar lá para o hospital Bom Retiro, sabe? Porque foi horrível aquilo lá. É horrível porque lá estão as pessoas perturbadas, né? Mas louvado seja Deus que existe esse local que acolhe essas pessoas. Com certeza, nossa. Né? Maria, eu acolho, mas eu volto a te dizer, o problema não é esse, não é espiritual. O problema é muito mais profundo. É um bloqueio que ela tem com a vida, com momentos de rejeição, com momentos que ela teve de não se sentir amada. Filhos queridos, tem muitas perguntas aqui. O que é livre-arbítrio? Angélica, nós vamos responder. Por que era proibido comer carne de porco? Perguntas que estão aqui. Uma pessoa que traiu foi perdoada, pode receber Eucaristia? Lá de Vinhema. Também vamos responder. Estas e muitas outras perguntas. Padre, por que comer carne de porco era proibido para os judeus? Não é mais para nós. E isso está nos Atos dos Apóstolos, por causa de São Pedro. Mas vamos lá. Tem debate para isso. Esclarecer, aprender, conhecer e amar. Os judeus antigos acreditavam que a vida estivesse no sangue. Por isso não comiam carne com sangue. Na verdade, a vida está na alma e não no sangue.
Dentre as proibições dos judeus, não se podia comer carne de animais com casco fendido e que não ruminassem, como o porco. Mas isso não é uma verdade de fé. Todos os animais são bons e foram feitos, criados por Deus. Assim, a igreja não proíbe comer destes animais. Até no Novo Catecismo, Novo Catecismo, catequistas, ministros, povo de Deus que quer aprender mais, anote agora, 2416, os animais são criaturas de Deus, que os envolve com sua solicitude providencial. Por sua simples existência, eles bendizem e lhe dão glória. 2417. Deus confiou os animais à administração daqueles que criou a sua imagem. É, portanto, legítimo servir-se dos animais para a alimentação e a confecção das vestes. Diz o Novo Catecismo, podem ser domesticados para ajudar o homem em seus trabalhos e fazeres, se permanecerem dentro dos limites razoáveis. Depois, eu quero lembrar um texto de Atos dos Apóstolos, quando Pedro estava numa casa e rezava, e veio uma toalha branca com todos os animais. E diz aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 11. São Pedro. Anote ali que é importante. Atos 10, versículo 11. Pedro viu o céu aberto e um objeto descia, semelhante a um grande lençol. Dentro havia os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Uma voz lhe falou, levanta-te, Pedro, e mola e come. Pedro, porém, disse, de modo nenhum, Senhor, pois jamais comi alguma coisa profana e impura. A voz falou, ao que Deus purificou, não chames de profano. Pedro, no seu íntimo, hesitava sobre o significado da visão. E segue o texto. A partir desse texto, está confirmado que a igreja não proíbe comer carne de porco. Porque o que torna impuro o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração. Dejane, Oi, padre. Deus abençoe. Pois não, Sim. filha. Padre Reginaldo, o senhor falou muito sobre o dom de língua. E eu queria saber sobre o repouso no Espírito Santo. Se tem igreja que tem esse tipo de repouso, e eu fico com medo. Porque eles fazem a pessoa dormir. E eles dizem que é repouso no Espírito Santo. O que você me diz? Eu posso responder daqui um minutinho? Claro. Você sabe por quê? Porque eu tenho que responder. Tem uma pessoa que está me mandando aqui vários mensagens e eu preciso responder. Mas, Dejane, a sua pergunta fica aqui e eu vou responder. Tá bom. Tá bom? Muito obrigado. Você fala de onde? Do SIC. Você gosta desse programa Fé em Debate? Amo. Então tá bom. Vamos responder. Eu vou responder ainda hoje, tá bom? Tá bom, então, pai. É que aqui tem uma pessoa que diz assim, a Grace, de uma forma bastante agressiva. Batizei meu filho numa igreja com ritos que não são válidos para a igreja católica. Tudo bem. Agora, ele tem 6 anos. E não acho um casal que sejam casados na igreja, ou que sejam solteiros para batizá-los, como devo agir? Será que não vale o coração das pessoas? Meu filho ficará pagão por causa dessas burocracias da igreja? Pois bem, Grace, se fosse tão importante o batismo, você não teria ido numa outra igreja.
Se teu filho esperou 6 anos para ser batizado, que foi um erro que você fez, agora pode esperar sim. Será que o teu círculo de amizade não tem uma pessoa casada na Igreja Católica? Não tem uma pessoa que seja solteira? Isso não é uma questão de burocracia, como você diz. Isso é uma questão de garantir que já que você já foi para outra igreja, voltou, vai, volta, que os padrinhos sejam atuantes na igreja e garantam que teu filho terá uma formação na fé católica. Não se trata de uma burocracia, mas uma garantia para a salvação do teu filho. Os padrinhos na igreja, veja gente, a Igreja Católica não deixa de batizar filho de mãe solteira. Não deixa de batizar, repito, filhos de mãe solteira. O que eles pedem, o que a igreja pede, é que pelo menos os padrinhos sejam casados, ou viúvos, ou solteiros. Por que pede? Não é para dar presente ou para comprar um enxovalzinho da criança. Como garantia de que aquela criança, se os pais falharem, eles vão suprir na formação. Esses dias eu ganhei uma inimizade gratuita. E na vida a gente vai ganhando inimizades. Chegou uma pessoa para batizar e a mulher insistia que os padrinhos deviam ser os irmãos, o irmão e a cunhada. Porém, o irmão e a cunhada não eram católicos. E eu me recusei de fazer um batizado. Agora eu pergunto, que lógica tem? Se os padrinhos são para garantir a formação na fé, como é que um outro padrinho pode ser de uma outra religião? Queridos irmãos, a igreja é mãe, acolhe, afaga, acarinha. Mas a igreja é mestra. Ensinar, ela tem que ensinar. A mãe educa, ensinando. Espero ter respondido, Grace. Procure, você vai encontrar alguém na sua comunidade. Veja alguma liderança e peça para ser. É melhor esperar e escolher bem do que depois tantos que lá na frente querem mudar de padrinho. E não dá. Queridos irmãos e irmãs, é impressionante o número de... Eu só vou dar uma passadinha de leve, porque eu quero concentrar meus minutos que tenho para responder sobre repouso no Espírito. Padre, ela diz aqui lá, Jussara, foi o dinheiro mais bem aplicado quando eu comprei o novo catecismo. Tenho aprendido muito. A Jussara de Campo Grande do Sul. Uma pessoa traiu, foi perdoado, pode receber a Eucaristia? Aí Vinhema, Mato Grosso do Sul. Como foi a primeira pergunta que chegou? Pode. Se fizeram, foi perdoado, fez uma boa confissão, pode voltar a receber a Eucaristia. Respondendo para você de Vinhema, Mato Grosso do Sul, a Jalili. Mas antes, eu preciso responder sobre o repouso no Espírito. Veja, primeiro vamos ao documento que orienta, o documento que diz sobre as orientações da CNBB sobre renovação carismática católica. E neste documento, eu vou citar o número 66. Diz o seguinte: as assembleias, grupos de oração, retiros e outras reuniões. Gente, eu estou lendo o documento da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, sobre orientações para a renovação carismática católica. Em assembleias, grupos de oração, retiros e outras reuniões, evite-se a prática
do assim chamado repouso no espírito, porque esta prática exige maior aprofundamento, estudo e discernimento. Escute agora uma recomendação feita. O documento 53 fala sobre exatamente isso. O cardeal de Roma escreveu muito sobre a renovação carismática. E ele diz que tem que se ter reserva sobre o repouso no espírito. Nós sabemos que o padre Robert de Grande foi quem divulgou muito essa prática no Brasil. É bom lembrar que é uma prática que mistura muito desequilíbrio psíquico com desequilíbrio afetivo e estado de histeria. Eu não estou dizendo que é ruim, mas não pode ser uma prática feita sem critérios. Estou falando eu, padre Reginaldo Manzotti. Eu tenho percebido que a maioria dos casos, e às vezes acontece também na minha igreja, repouso no espírito são frutos de histeria e desequilíbrio psíquico. Nem todos aqueles que caem são repouso no espírito. Por isso, eu prefiro evitar. Se for de Deus, eu não poderei evitar. Entenda bem o que eu estou dizendo. Se for de fato repouso no espírito, não sou eu que vou evitar. Porém, o que eu faço é não estimular. É não dar margem. Porque eu acredito que Deus age, o Espírito Santo age, sem necessariamente haver repouso. Eu não estou negando o repouso. Eu só acho que não deve ser generalizado e ser tomado como as pessoas caem, sendo sempre repouso no espírito. A grande maioria são problemas psiquiátricos e que levaram uma psique de que caindo reterão atenção. E eu tenho percebido que os pregadores da renovação também não estimulam. Estão levando com muita seriedade, pelo menos a renovação carismática de Curitiba. O coordenador, a equipe, estão tendo muito discernimento. As secretarias, não fala-se mais secretarias, mas estão tendo muito discernimento. Cuidado. Não vamos generalizar e achar que a única manifestação do Espírito é pelo repouso. Existe, mas não dessa forma. João Paulo II, na verdade, a ação do Espírito Santo que sopra onde Ele quer, nem sempre é fácil de se descobrir e de se aceitar. João Paulo II é o que diz, está falando isso. Sabemos que Deus atua em todos os fiéis cristãos e estamos conscientes dos benefícios que provém os carismas, tanto para os indivíduos quanto para a comunidade cristã. Todavia, também temos consciência da força do pecado e das confusões na vida dos fiéis e da comunidade. Querido povo de Deus, até segunda-feira. Evangelizar é preciso!